estamos neste culto temático. Todo culto é de adoração a Deus. E principalmente quando temos um culto dessa natureza, em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que relembramos o nascimento de Jesus Cristo. E eu quero trazer nesta noite uma pequena reflexão no texto de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao versículo 22. E hoje, por estarmos sem a transmissão do Data Show, é importante que você abra a sua Bíblia, né? Então, Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao versículo de número 22. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Palavra de Deus que edifica a nossa alma, que nos leva a uma reflexão e que nos faz entender os projetos de Deus na nossa vida. Nós chegamos num dos períodos mais comemorados em toda a humanidade. Eu acho que não existe uma outra data que tenha tanta comemoração como o Natal, principalmente no mundo ocidental, também no mundo oriental, mas muito mais no mundo ocidental, no Ocidente, nesse nosso hemisfério. Esse é um tempo que grande parte da população ela fica com os olhos voltados para os céus. E nós sabemos que, apesar de muitos estarem com seus olhos voltados para os céus, para verem Jesus, para poderem neste momento, relembrando ou lembrando de Jesus, fazerem as suas devoções, tem muita gente que está com os olhos voltados para o céu, para ver um Papai Noel, né? Aquela figura pitoresca, gordinho, vestido de vermelho, num trenó puxado por renas, cheio de presentes para dar para as pessoas. E a gente sabe, quero dizer uma coisa para as crianças: crianças, olhem aqui para mim, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Isso pode chocar a sua vida, mas eu vou dizer para vocês: Papai Noel não existe. Que bom que você sabe, né? Na realidade, essa festa não é do Papai Noel, não é do bom velhinho, essa festa é do menino Jesus. E muito embora a gente saiba que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não foi essa a data do seu nascimento, muito menos no ano zero, que tem gente que acha que depois de Cristo é porque Jesus nasceu no ano zero, então nós estamos em 2020 depois de Cristo, que Jesus nasceu no ano zero do nosso calendário. Mas não é assim, ele nasceu alguns anos antes dessa virada do ano zero. Mas apesar dessas convicções que fazem com que a gente, e algumas pessoas que são um pouco mais duras, um pouco mais fundamentalistas, preferem nem comemorar Natal por causa dessas coisas, uma coisa é certa: no dia 25 de dezembro, nós temos a representação do nascimento de Jesus Cristo, da vinda dele ao mundo. Neste dia está representada a vinda, o nascimento de Jesus, e disso todos nós sabemos. Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam quando chega o Natal?
Aí vai depender de que grupo de pessoas, né? Por exemplo, se forem as crianças, a primeira coisa que ela vai pensar quando vem o Natal é presente, é roupa nova, é bolo, é coisas dessa natureza, brinquedos, as luzes, os fogos de artifício que ela vai ver. Os jovens, por sua vez, a primeira coisa que pensam logo é em festas. Pensam logo nas festas, querem impressionar o namorado, impressionar a namorada com um presente mais bonito. Aliás, atenção, irmãos que estão namorando, vocês já compraram um presente para suas namoradas? Não esqueçam de fazer isso. A Samiri deu logo uma cutucada no Naran ali. Não esqueçam de fazer isso. Os adultos pensam logo no 13º. É a primeira coisa que vem na mente, né? É o 13º. É o mês do 13º. De viagem, de férias, de praia, de comida, de negócios. Para os comerciantes, é o mês dos melhores negócios. Quem tem uma lojinha sabe disso. Apesar de terem outros momentos importantes no ano para os comerciantes, nenhum deles é tão rentável quanto o período de Natal. Mas eu quero saber com relação a você, quanto a você, qual a primeira coisa que você pensa quando chega o Natal? O que é que o Natal expressa para você? Essa é a minha pergunta para você que está aqui, para você que está em casa nos assistindo. E pergunto ainda, será que aquilo que pensamos é realmente aquilo que deveríamos pensar nesta época em que se celebra o Natal? Essa é a nossa reflexão. Qual a verdadeira expressão no Natal? E nesta noite eu quero, celebrando este culto de Natal, de maneira bem singela, objetiva e rápida, pensar com vocês sobre esta questão, a fim de que nós possamos sair daqui edificados no que se refere ao Natal, ao que o Natal expressa de fato, quais devem ser os nossos pensamentos e os nossos sentimentos quando estamos vivendo neste momento. E eu quero fazer isso fazendo uma consideração básica em alguns temas que são importantes e que têm tudo a ver com o Natal. E esses temas se desdobrarão em outros subtemas e a partir daí entenderemos o que é o verdadeiro Natal. O que ele precisa significar na nossa vida. Eu quero que você me acompanhe. A primeira questão que eu quero trazer nesta noite é que o Natal, preste atenção no que eu vou falar. O Natal, ele expressa o maior ato de humildade já presenciado na humanidade. Nunca houve nada parecido em toda a história da humanidade. Deus tornando-se homem. Esta humanidade, ela se faz trazendo consigo nesse bojo da humildade uma palavra muito importante que se chama humilhação. Tal foi a humilhação, tal foi a humildade do Senhor, que ele sequer encontrou um lugar decente para nascer de forma confortável. Lucas capítulo 2, versículo 7, diz que não havia lugar para ele nas estalagens, que não havia lugar para ele nos hotéis. Diz o texto o seguinte: e ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha a humildade e a humilhação em que o Senhor se submete. Aliás, eu quero só abrir um parênteses aqui para chamar a atenção nessa palavra primogênito, que é o principal, é o primeiro. Então, a Maria deu a luz ao primeiro, ao principal.
Significa que depois desse vieram outros, mas esse é assunto para uma outra mensagem. Jesus então nasce numa manjedoura, e todos nós sabemos o que é uma manjedoura. Hoje todos sabemos porque a manjedoura se tornou um símbolo do cristianismo. É o nome que era dado onde habitualmente os animais, como vacas, bois e cavalos, comiam nos estábulos. Era uma caixa de forma retangular ou quadrada, feita de madeira, e ali naquela caixa então eram colocados os alimentos para esses animais. A manjedoura se popularizou mais entre nós aqui no Ocidente, justamente por ter sido o local onde Jesus Cristo teria sido posto logo após o seu nascimento. No local onde se guardam animais de acordo com os relatos bíblicos. E para quem não sabe, é daí que vem a palavra presépio. Presépio quer dizer exatamente isso, lugar onde estão os animais reunidos. É daí que vem essa palavra. Deu à luz ao filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele em uma hospedaria. A partir daí, então, a manjedoura, como símbolo cristão, representa a humildade do nascimento de Jesus Cristo. Tal foi a humilhação, a humildade do Senhor, que seus pais, em determinado momento, logo depois do seu nascimento, além de ter nascido numa condição como essa, ainda tiveram que fugir para uma terra estranha, porque o monarca Herodes, o poderoso daquele lugar, simplesmente decidiu matá-lo, com medo de ter o seu poder afrontado. Nós lemos isso em Mateus capítulo 2. O mais importante de todos os nomes que já nasceram nesse planeta, sendo escondido para não ser morto. Você pode imaginar uma coisa dessa? Foi exatamente o que aconteceu. Deus poderia ter, só pelo seu desejo, eliminado Herodes e todos os seus pares, todos os seus exércitos, num simples piscar de olhos, mas não o fez, porque tudo fazia parte de Deus, num plano excelente para a salvação da humanidade. De todos nós, de mim, de vocês e de toda a humanidade. Jesus poderia ter vindo com todas as pompas da majestade do universo, mas ele preferiu a simplicidade para que pudesse se identificar conosco. Filipenses capítulo 2, dos versículos 6 a 8, nós lemos que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a mais horrível das mortes, a morte de cruz. Era tanta humildade ao ponto de declarar que, muito embora fosse o rei do universo e poderia ser servido por todas as suas criaturas, ele preferiu servir. Mateus 20, 28 diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Eu preciso lembrar do Natal como sendo um tempo em que Deus demonstra o seu amor de uma forma maravilhosa, através da humildade de Jesus Cristo, que se tornou homem, Deus encarnado entre nós, para viver os nossos limites, para poder nos resgatar. Segunda questão que eu quero destacar: o Natal não somente expressa a humildade de Cristo, como também expressa a manifestação de um amor incomparável.
o amor de Deus. Nunca ninguém amou assim. Nunca ninguém amou desse jeito. É o que João diz no seu livro, na Epístola de João, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, se referindo à vinda de Jesus como a expressão máxima do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Essa é a expressão máxima do amor. Um amor imensurável, que não se pode medir, que não dá para saber o tamanho, imenso, ilimitado. Um amor maior do que tudo que nós podemos imaginar. Um amor incomparável. A que nós poderíamos comparar o amor de Deus? Será que existe algo que pudesse ser comparado ao amor de Deus? Obviamente que não. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, e o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, mas Deus manifesta o seu amor por nós na pessoa de Jesus Cristo, um amor incomparável, um amor que não pode ser comparável, um amor imensurável que não pode ser medida, um amor incondicional. É o amor ágape, é o amor perfeito, é o amor da perfeição. Quem ama incondicionalmente não ama por interesse próprio, mas simplesmente ama, sem exigir nada em troca. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor ágape manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O pecado nos torna inimigos de Deus. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim, Deus envia o seu Filho para nos salvar. Seu amor é incondicional. Seu amor por nós nunca, absolutamente nunca, ele acaba. Apesar de nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, Deus nos ama sempre. Em seu amor, Deus não nos obriga a amá-lo de volta. Olha só, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Você ama por sua livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Deus não obriga ninguém a amá-lo. E mesmo assim, mesmo que alguém entre nós, mesmo que algumas pessoas não amem, algumas sequer acreditam nele, ele não deixa de amar. Porque Deus ama o homem incondicionalmente. Em seu amor, somente no amor de Deus, ele não busca nada em troca para poder nos amar. Mas apesar disso, nós sabemos que somente aquele que crê em Jesus, somente aquele que o ama de verdade, esse receberá a vida eterna. Deus, ele dá a condição. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Preste atenção, não somos nós que recebemos Jesus, é Jesus quem nos recebe, é Jesus quem nos aceita, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições. Deus nos aceita, Deus nos ama e transforma a vida daqueles que se submetem a Ele. Você precisa se submeter a Deus. Você que está em casa, de repente, ainda não tem um compromisso com Cristo, você precisa se submeter a Ele. Precisa receber esse amor na sua vida. E recebendo esse amor na sua vida, você será liberto por toda a eternidade. Esse amor também é incontestável. Não se coloca dúvidas, não dá para contestar esse amor.
quem vai contestar o amor de Deus? Que amor é esse que ama seus inimigos? Que amor é esse que se renova a cada manhã? As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Que amor é esse, queridos, que perdoa todo o pecado, tudo aquilo que nós fizemos? A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos eles. Que amor é esse que não guarda rancor? Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e dos teus pecados. Glória a Deus. O que seria de mim se não fosse o amor de Deus? O que seria de você se não fosse o amor de Deus? Esse amor que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, o qual nós lembramos nesse período de Natal. É um amor intencional. Deus teve a intenção de nos amar. E a gente vê isso, que Ele nos ama mesmo antes de nós existirmos. Quando nos criou e caímos, Ele prometeu a vinda de alguém que haveria de vencer o mal, que haveria de vir nos libertar do pecado. É o que nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando conversando ali, Deus ele nos mostra a primeira alusão a respeito de Jesus Cristo. Ele diz: porém inimizade entre ti, falando com o diabo, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui fala explicitamente de Jesus Cristo. É Ele quem vem ferir a cabeça da semente do mal. Isso é amor intencional. Deus nos amou com intencionalidade, e o seu objetivo não era outro, senão nos dar a vida eterna. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Nós não merecíamos. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus, e éramos inimigos por causa do pecado. Jesus nasceu para morrer, e de repente você diz: mas todo mundo nasce para morrer. É verdade, mas Jesus nasceu para morrer com uma missão específica, e a sua missão é que Ele pudesse, na sua morte e na sua ressurreição, consolidar o projeto de Deus nas nossas vidas. Romanos 5, versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Nós somos amigos de Deus. Você pode dizer isso comigo: eu sou amigo de Deus? Eu sou. Mas não é por causa da sua bondade, é por causa da bondade de Deus. Não é por causa do seu amor. Você vai dizer: eu amo a Deus. Eu perguntei, todos disseram amém. Mas não é por causa desse amor, é por causa do amor de Deus. Porque o meu amor e o seu falha. Pode falhar, mas o amor de Deus nunca falha. Em seu amor, Deus viu a humanidade perdida. Romanos capítulo 3, dos versículos 10 a 18 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus.
uma humanidade perdida. Eu estou lendo um livro que foi escrito por um ateu. E você lê um livro dessa natureza, você fica impressionado. Existem pessoas que não querem acreditar em Deus. Não simplesmente não acreditam, eles não querem acreditar em Deus. Nietzsche disse que o cristianismo é a pior coisa que pode acontecer na humanidade, porque as pessoas deixam de ser libertas e de viver suas vidas. Que absurdo! Essa liberdade que leva à morte, essa liberdade de uma humanidade perdida, e Deus viu essa humanidade perdida, Deus vê essa humanidade perdida, e Deus ama essa humanidade perdida. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus ama essa comunidade que está perdida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. Deus redimiu esta mesma humanidade perdida. Gálatas 4, versículos 4 e 5, nós lemos: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus redimiu essa humanidade. Nós estávamos perdidos, queridos. Não fosse Cristo, todos nós irremediavelmente estaríamos perdidos. Mas Deus, no seu infinito amor, Deus manifestou em Cristo este amor que nos salva, que nos redime, que nos dá vida e que nos dá vida em abundância. Precisamos lembrar disso no Natal. Isso é importante que lembremos no Natal. E por último, o Natal também expressa a necessidade da maior decisão que um homem ou uma mulher podem tomar na vida. Você sabe qual é a maior decisão que um homem ou uma mulher podem tomar na vida? É aceitar a Cristo como Senhor de sua vida. Porque com uma decisão dessa natureza, Ele garante a eternidade, e não somente este tempo que nós vivemos aqui. Jesus veio para salvar o homem, e torna-se importante e indispensável que o homem tome algumas decisões. E não é só uma decisão que tem, não, pelo menos duas possíveis com relação a isso. A primeira é rejeitar Jesus Cristo. João capítulo 3, 17 a 21 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não creu no nome do Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Algumas pessoas espontaneamente rejeitam a Deus. Algumas pessoas simplesmente não querem o compromisso com Cristo. Até gostam do Natal, mas gostam do Natal por causa do Chester, por causa do vinho, por causa do presente, por causa do feriado prolongado, mas sequer conseguem conectar o Natal ao verdadeiro significado do Natal, que é Jesus Cristo. A primeira decisão é rejeitar, e muitas pessoas rejeitam. Dói no coração saber disso. Mas a segunda é aceitar Jesus. E a palavra de Deus diz em Romanos 10, versículos 9 e 10: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor,
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Muitas vezes nós pensamos que numa igreja a única decisão possível é aceitar a Jesus. Mas eu quero dizer para você que aqueles que não aceitam a Jesus estão aceitando ou rejeitando ou fazendo uma outra decisão de rejeitar a Jesus. E aqueles que o aceitam, João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos os que o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João ainda no capítulo 5, nos versículos 24 e 25, conclui dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Que palavra! Que palavra! Eu me lembro que antes de ser evangélico, eu tinha um preconceito muito grande com essa história de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Eu achava isso meio estranho. Ouvi algumas vezes, algumas pessoas me desafiavam nesse sentido, até porque eu não entendia. Hoje eu entendo com clareza. É muito claro isso. Você tem o direito de fazer a decisão, que tipo de vida você quer viver, que tipo de caminho você quer caminhar. Pastor, eu não estou pronto para isso. Ninguém está pronto para isso, não. Ninguém está pronto para isso. Isso é uma expressão que a gente sempre ouve, né? Aqui os irmãos mais antigos que faziam aquelas caminhadas evangelísticas vão lembrar de muitas pessoas que já disseram assim: olha, eu gosto de Deus, gosto da igreja, mas eu não estou pronto para isso. Ninguém está pronto, né? Na realidade, é Deus quem nos prepara, é Deus quem nos transforma, é Deus quem vai nos fazer andar por estes caminhos, pelos caminhos do Cristo que hoje relembramos, e que neste dia 25 é relembrado por todo o universo, ou por todo o nosso planeta, como aquele que veio ao mundo para nos salvar. De que maneira você tem comemorado o Natal nos últimos anos? Com luzes, com presentes, com bebidas? Eu quero te dizer que nada disso aconteceu na noite em que Jesus nasceu. O que brilhou naquela noite foi a luz de Jesus. O que brilhou naquela noite foi Jesus, que veio para salvar a humanidade. Eu quero que você, no nome de Jesus Cristo, celebre nesta noite aqui nesta igreja, e neste período, em todos os lugares do planeta, o nascimento de Jesus Cristo, de uma forma correta. Pode comer peru, não tem problema não. Pode comer lasanha, aliás a minha já está até prometida. Pode tomar Coca-Cola, para aqueles que gostam de se envenenar. Pode fazer festa, cuidado com o número de pessoas. Pode dar presentes, pode ganhar presentes, mas não se esqueça, mais importante do Natal não é a festa, não é o presente, não é a comida, não é a bebida, não são as luzes, mas é Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Ele que brilhou naquela noite, foi Ele que nasceu naquela noite, naquela manjedoura, naquele lugar fétido, onde vários animais se reuniam. E Ele precisa nascer no nosso coração também. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, curve sua cabeça.
somos acompanhados normalmente por muitas pessoas através das redes sociais. E por isso eu quero fazer um desafio de Natal. Eu quase não faço apelo na igreja, porque eu entendo que quem tem que levar a pessoa a uma decisão é o próprio Deus. Mas eu quero nessa noite apelar a você que ainda não tem um compromisso com Jesus. Você que ainda não assumiu um compromisso com Jesus. Como muitos que aqui estão, aqueles que vão ser batizados, que deram a sua profissão de fé, aqueles que são membros da igreja ou que estão se amembrando, se filiando agora, aqueles que um dia disseram sim, eu quero Jesus, eu quero o amor de Jesus na minha vida. Talvez você não tenha tomado uma decisão dessa natureza. Então, neste culto que celebramos o Natal, eu quero convidá-lo a receber o maior presente que você pode receber no Natal: Jesus Cristo, a figura principal do Natal, Deus encarnado entre nós, que veio nos trazer vida e vida em abundância. Aonde você estiver agora, seja aqui presente, seja na sua casa, agora ou no momento que você assistir esse vídeo, se você quer receber o amor de Deus de uma forma definitiva na sua vida, se você ainda não fez isso e quer fazer, eu quero desafiá-lo a fazer uma oração comigo neste momento. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa entrar no coração daqueles que estão abrindo os corações para Ti. Ministra o Teu amor, amor que foi ministrado com humildade, com sabedoria, amor que foi ministrado como expressão maior da graça de Deus sobre nós. Ministra isso na vida daqueles que ainda não Te conhecem e na vida de todos nós que já nos relacionamos contigo. Que possamos entender e neste tempo de Natal nos lembrarmos do personagem principal do Natal, que é o Senhor Jesus, e não deixar que nenhuma outra questão relacionada a este tempo nos faça perder o foco no Senhor de nossas vidas, no Deus Todo-Poderoso que se manifestou entre nós, um bebê e que cresceu, viveu, morreu e ressuscitou, e que hoje reina nos céus sobre a nossa vida e que reinará por toda a eternidade. Abençoa-nos, ó Deus, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Natal, e as consolações e o cuidado do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre.